Fala galerinha, tudo tranquilo? Vou fazer hoje uns exercícios aqui com vocês. Basicamente vai envolver todo o conteúdo que a gente já viu ao longo do curso aí. Tem algumas questões que podem ser um pouquinho mais complicadas, outras mais simples, mas vai ter todo o conteúdo aí que a gente já viu até agora. Vou começar aqui pela questão 17 que tem na lista 2 de vocês. Dois trens, A e B, fazem manobra em uma estação ferroviária, deslocando-se paralelamente sob trilhos retilíneos. No instante t igual a zero, eles estão lado a lado. O gráfico representa as velocidades dos dois trens a partir do instante t igual a zero até t igual a 150 segundos, que é quando a manobra termina. A questão ela quer saber o seguinte, ela quer saber qual é a distância entre esses dois trens no final da manobra. Então aqui, pessoal, logo de cara a questão ela fala para a gente que eles estão lado a lado. Se eles estão lado a lado, é o mesmo que a gente dizer que a posição inicial dos dois é igual. E cabe a nós aqui definir qual é esse valor de posição. A gente convém dizer que a posição inicial deles é zero. Então vamos calcular aqui primeiro a variação de espaço do trem A. A variação de espaço do trem A, gente, a gente sabe aqui num gráfico de velocidade versus tempo, a variação do espaço é a área entre a curva e o eixo x. Sendo que quando essa área está acima do eixo x, esse deslocamento aqui é um deslocamento positivo, e quando ele está aqui abaixo do eixo x, esse deslocamento aqui ele vai ser negativo. Então, para a gente ter o deslocamento total do trem A, a variação de espaço dele vai ser pegar essa área verde aqui e diminuir dessa área rosa. Tranquilo? Então, vamos lá. Quem é a nossa área verde? É a área desse triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2. A base é 50, a altura é 5 dividido por 2, menos a área desse triângulo rosa aqui. Quem é esse triângulo rosa? É um triângulo com base 100, que aqui é 150 menos 100, vezes essa altura aqui, que é 5. 5 aqui menos 0 dá 5. Então, vai ser 100 menos 5 dividido por 2. Essa conta aqui vai dar 125 metros. Tranquilo? Então, a posição final do nosso trem A vai ser menos 125 metros. Agora, vamos ver aqui qual é a variação de espaço do nosso trem B. Vai ser, nesse caso aqui, a variação de espaço do trem B vai ser a área entre a curva feita aqui pelo trem B. No problema ele diz aqui qual é a curva de cada trem, tá, gente? Por isso que eu falei que no trem A era essa camarada aqui, porque a curva do trem A é essa e a do trem B é essa aqui. Então, vamos lá. É a área entre a curva e o eixo x. Aqui do trem B, a parte que está abaixo do eixo x, essa área em laranja aqui, ela vai ser negativa e a área em azul vai ser positiva. Então, qual vai ser a nossa área azul aqui? Vai ser 100, que é a base desse triângulo, vezes a altura 5, dividido por 2, menos a área desse triângulo abóbora aqui, que vai ser 50 vezes 5, base vezes altura, dividido por 2. Então, aqui a gente vai ter que a posição final do trem B é de 125 metros. Então, qual vai ser a distância entre os dois trens que a questão quer saber? Então, vamos lá, pessoal. Se a gente tem aqui a origem no zero, o trem A está a menos 125 metros dessa origem e o trem B está a 125 metros dessa origem, qual é a distância entre eles? É 125 mais 125. Então, a distância total aqui entre esses trens é de 250 metros. Tranquilo? Vamos lá. Questão 19 da nossa lista 2. Para um automóvel que parte do repouso, temos abaixo o gráfico de sua posição em função do tempo. A função horária que melhor descreve o movimento do móvel é... Bom, aqui a questão ela dá um gráfico para a gente. E aqui a gente sabe qual é a nossa função horária da posição de um móvel no movimento uniformemente variável. Mas assim, olhando só para esse gráfico aqui, o que a gente sabe? Que no tempo igual a zero, a posição desse móvel é 6. Então, vamos olhar aqui para as alternativas que a questão dá para a gente. Se a gente substituir t por zero, quais são as opções aqui que vai dar a opção 6 para a gente de posição? Então, se a gente substituir aqui t por zero, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, e vai sobrar aqui que a posição é 16. Só que a posição aqui no tempo zero não é 16, é 6. Então, isso aqui a gente elimina. Aqui, no tempo zero, vai zerar isso aqui, vai zerar isso aqui. A posição vai ser igual a 6. Então, essa aqui a gente não pode eliminar, que pode ser que esteja certa.
Nesse caso aqui, quando t for igual a zero, a posição vai ser zero, que vai cortar isso aqui. Então, isso aqui a gente também já tira das nossas opções. E aqui na letra D, mesma coisa. Se a gente substituir t por zero, a posição aqui vai ser igual a zero. Então, a gente corta aqui também. A posição, lembrando aqui que em t igual a zero, a posição é 6. T igual a 1, a posição é 8,5. T igual a 2, a posição é 16. Então, vamos analisar aqui as alternativas que sobraram, pessoal. Essa aqui, no t igual a 0, é 6 também. Então, a gente ficou entre a letra B e a letra E. Na letra B, se a gente substituir t igual a 1, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 6 mais 16 mais 5. Isso aqui já vai ser 6 mais 16 vai dar 22, mais 5 dá 27. Então, em um segundo, para que fosse essa resposta aqui, a posição teria que estar em 27 metros. Não é esse caso. Então, a gente corta isso aqui já. Restou aqui só a nossa letra E. Vamos fazer aqui. Então, vamos lá. Para o t igual a 1 segundo, 6 mais 2,5 vezes 1 ao quadrado. 6 mais 2,5 dá 8,5. Então, bateu aqui. Se a gente pegar o outro ponto aqui, a gente vai ver que vai bater também. Vai ser 2 para o t igual a 2 segundos, 2 ao quadrado é 4, vezes 2,5 dá 10, mais 6 dá 16, então bateu aqui certinho. Então a nossa resposta aqui da questão é a letra E. Show de bola? A terceira questão aqui da aula, vamos lá. É a questão 16 da lista 2. A questão fala o seguinte. O gráfico abaixo representa aproximadamente a velocidade de um atleta em função do tempo em uma competição olímpica. Aí ela traz os seguintes itens aqui para a gente responder. O primeiro deles, em qual intervalo de tempo o módulo da aceleração tem o menor valor? Bom, pessoal, a gente já viu que em um gráfico aqui, que é a velocidade versus o tempo, se a gente tem aqui uma reta crescente, a gente tem aqui a equação horária da velocidade, e a gente sabe que, por exemplo, para essa reta aqui, o coeficiente angular dessa reta aqui vai ser a nossa aceleração. Para essa reta aqui, o coeficiente angular dessa reta também vai ser a nossa aceleração, e o mesmo para esse camarada aqui. Ele pergunta qual o intervalo de tempo em módulo que a aceleração tem o menor valor. Aqui, pessoal, a gente vai ver que o que é o coeficiente angular? É o ΔV sobre o ΔT. Desculpa, a nossa aceleração é o ΔV sobre o ΔT, que vai ser o nosso coeficiente angular da reta. Então, no intervalo aqui entre 6 e 16, a gente vê que a velocidade ela não varia. A gente tem uma reta constante aqui, que vai ser que vai significar que a nossa aceleração aqui ela é igual a zero, pessoal. Se a aceleração aqui for igual a zero, se isso aqui for zero, nesse intervalo aqui, tá? A gente tem que V igual a V0, ou seja, a gente tem que Y igual a uma constante, que seria esse caso aqui. Então, o menor valor em módulo é no intervalo de 6 e 16 segundos, que é quando a nossa aceleração aqui ela é nula. Então, a resposta aqui da letra A é entre 6 e 16. Aí a letra B ela já pergunta o seguinte, em que intervalo de tempo o módulo da aceleração é máximo? Aí aqui a gente vai ter que ver qual é aqui a gente já sabe que não é essa aqui. A gente vai ter que ver, dentre esse trecho aqui de 16 a 20 segundos e desse aqui de 0 a 6, qual tem o maior coeficiente angular? Qual vai ser aqui o maior módulo da aceleração? Se a gente olhar aqui, a gente tem que para um ΔY aqui de 4, a gente tem um ΔX de 2. Então, nesse caso aqui, o nosso coeficiente angular dessa reta aqui, ele vai ser igual a 2. Já para cá, o que nós temos aqui? A gente tem uma variação de 2 para um ΔY aqui, para um ΔX de 4. Então, a nossa aceleração aqui vai ser 2 dividido por 4, que vai ser 0,5. Em módulo, tá, gente? Aqui, o valor real aqui é menos 0,5, porque é uma reta decrescente. Então, qual vai ser o maior valor em módulo? Qual o intervalo de tempo que tem o maior módulo? Vai ser aqui no intervalo de 0 a 6 segundos, que a aceleração aqui vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. A letra C, ele vai perguntar o seguinte, qual é a distância percorrida pelo atleta durante os 20 segundos? O jeito mais fácil da gente calcular isso aqui, pessoal, é a gente calcular a área embaixo desse gráfico. A gente viu aqui na nossa aula que quando a gente tem um gráfico de velocidade versus o tempo,
a área embaixo desse gráfico aqui vai dar a nossa variação de espaço. Então, o que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular toda a área aqui entre as retas e o eixo X, beleza? Então, se a gente olha aqui, a gente consegue dividir esse gráfico aqui em algumas formas geométricas para facilitar o nosso cálculo. Essa primeira parte aqui, de 0 a 6 segundos, a gente consegue ver aqui claramente que é um triângulo. Aqui a gente já possui um retângulo. E por último, aqui a gente possui um trapézio. Então, a gente vai ter que calcular a área dessas três figuras aqui, somar, e a gente vai obter qual foi a distância total percorrida por esse atleta durante aqui o nosso intervalo de tempo que ele pediu, que foi os 20 segundos. Se ele tivesse pedido, sei lá, 14, a gente pararia aqui e deixaria o resto para trás. Mas como não foi isso que ele pediu, vamos lá para os que a questão está pedindo, que é 20 segundos. A área do triângulo, pessoal, base vezes altura, dividido por 2. A altura aqui é 12 menos o zero aqui, então a nossa altura é 12. A nossa base aqui é de 6 menos 0, vai dar 6. Aqui a gente vai ter a área, aqui eu coloco só como é que a gente calcula cada área aqui. O retângulo é a base vezes a altura. A base vai ser o que, pessoal? Vai ser de 16 até o 6, então o tamanho da base aqui é 10. A altura é de 12 até 0, então é 12, então a área aqui vai ser 120. Trapézio, a fórmula da área do trapézio é a base menor mais a base maior, então aqui é o Bzinho, aqui é o nosso Bzão, e a nossa altura é aqui, tá, gente? A altura é aqui. Então, vamos lá. Base menor, se a gente for acompanhando aqui o gráfico, 10. 10 menos 0, 10. A base maior, aqui, 12. A altura, qual é a altura aqui? 20 menos 16 dá 4. Então, vamos lá. 12 mais 10 vai dar 22. Dividido por 2, 11, vezes 4, 44. Então, a gente vai somar aqui todas essas áreas, a gente vai obter a distância total aqui percorrida. 36 mais 44 vai dar 80, mais 120 vai dar 200 metros. Show de bola? E a letra D, ele pergunta qual é a velocidade média do atleta durante a competição. Bom, pessoal, a gente acabou de calcular a distância total percorrida pelo atleta e a gente sabe em quanto tempo que ele levou para percorrer essa distância. Então, é só a gente fazer aqui a nossa velha fórmula da velocidade média, que é a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Vai ser 200 metros dividido por 20 segundos, vai dar 10 metros por segundo. Beleza? Próxima questão aqui é a nossa questão 15 da lista 2. As velocidades de crescimento vertical de duas plantas A e B, de espécies diferentes, variam em função do tempo percorrido após o plantio de suas sementes, como mostra o gráfico. Então, vamos lá. A gente tem duas plantas, a planta B, que é dada por esse gráfico aqui, e a planta A, que é dada por esse outro gráfico aqui. Então, a gente tem que analisar aqui as alternativas da questão para a gente marcar a alternativa certa. A alternativa A, ela fala o seguinte, que a planta A atinge uma altura final maior do que a planta B. Pessoal, a altura final aqui a gente pode interpretar como se fosse a distância percorrida por essa planta. Se ela está crescendo aqui, ela está aumentando de tamanho. Então, o tamanho da planta a gente pode interpretar aqui como se fosse essa variação de espaço dessa planta. Ela começou aqui com a sementinha e, à medida que o tempo foi passando, ela tem uma curva de crescimento que é dado por essa velocidade de crescimento aqui. Então, aqui a gente tem um gráfico de velocidade por um gráfico de tempo. Então, isso aqui, a área embaixo dessas duas curvas aqui vai representar o tanto que a planta A cresceu e o tanto que a planta B cresceu. Não dá para a gente calcular exatamente aqui qual foi o tamanho em centímetros que ela cresceu. A gente pode estimar aqui e ver quem foi que cresceu mais que a outra. Então, vamos lá. Ver quantos quadradinhos desse aqui a planta A cresceu. Vamos dizer aqui, meio, 1, 2, 3... Vamos supor, arredondar aqui 4 e 4,5. Então, 1, 2, 3, 4. E esse meio com esse meio aqui, vamos dizer que foi 5 quadradinhos que ela cresceu. Agora, e a B? Vamos lá. A B já cresceu 1, 2, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5. Aqui mais um meio, vamos supor que fosse 8. Então, claramente a gente vê aqui que essa questão A ela está errada porque
A planta B ela vai atingir uma altura maior que a planta A. A área aqui embaixo do gráfico da curva da planta B é quase o dobro que o da planta A. Não dá para falar exatamente, mas a gente consegue ver aqui que é maior. A letra B vai ser a resposta certa, né? Porque ele fala que a planta B atinge uma altura maior do que a A. A e B atingem a mesma altura? Não atinge. A e B atingem a mesma altura no instante igual a zero. Não, aqui eles atingem a mesma velocidade, pessoal. Mas se a gente ver aqui, nesse momento t igual a zero, a planta A já tinha crescido bem mais do que a planta B. A planta B começa a crescer bastante aqui depois de t igual a zero, mas até aqui o t igual a zero, elas atingiram a mesma velocidade de crescimento, mas não a mesma altura, tá? Esse gráfico aqui é de velocidade, não é de posição nem de altura. Show de bola? Então a nossa resposta aqui é a letra B. Vamos lá, pessoal. Questão 20 da nossa lista 2. O gráfico indica como variou a velocidade de um foguete lançado verticalmente a partir do solo. No instante t igual a 10 segundos, acabou o combustível do foguete e a partir de então ele ficou sujeito apenas à ação da gravidade. A questão ela pede para a gente calcular o seguinte. Fala para desprezar a resistência do ar, adotar que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o solo é a origem da trajetória, e determinar o seguinte. Na letra A, pede para determinar a aceleração do foguete durante os primeiros 10 segundos. Na letra B, a altura que esgotou o combustível. C, o instante T1 que o foguete atinge sua altura máxima. A altura máxima atingida pelo foguete, o instante T2 em que o foguete retorna ao solo. E a velocidade do foguete vai atingir o solo. Bom, vamos lá fazer cada um desses itens. Começando aqui pelo item A, pessoal. Qual é a aceleração do foguete durante os primeiros 10 segundos? Aqui durante os primeiros 10 segundos, a gente vê aqui que a gente tem uma reta aqui com inclinação crescente, uma função crescente. E a gente sabe que ele partiu do tempo zero com velocidade inicial zero e atingiu em 10 segundos a velocidade aqui final de 500 metros por segundo. Aqui a gente pode fazer de duas formas, ou pelo coeficiente angular da reta, ou aplicando diretamente aqui a fórmula da nossa função horária da velocidade. A gente sabe que V0 é zero, a velocidade final é 500 metros por segundo. Sabe qual é a nossa aceleração, sabe qual é o nosso tempo, a gente calcularia qual é a aceleração aqui do foguete até o tempo igual a 10 segundos, que depois disso acabou o combustível, aí ele ficou sujeito à sua ação da gravidade. Então vamos lá. O nosso alfa aqui, a nossa aceleração, se a gente for calcular aqui pelo coeficiente angular dessa reta, ele vai ser o ΔY. ΔY é quem? É 500 menos 0, dividido pelo nosso ΔX, que é 10 menos 0. 50 metros por segundo ao quadrado seria a aceleração do foguete aqui até acabar o combustível dele, que foi nesses primeiros 10 segundos. A letra B, ela pede o seguinte para a gente. A altura em que acabou o combustível, ou seja, até esses 10 segundos, quanto foi que ele percorreu? A gente sabe que em um gráfico aqui de velocidade versus tempo, a área aqui embaixo é a nossa variação de espaço, então a gente só precisa aqui calcular essa área aqui embaixo desse gráfico, que é basicamente esse triângulo aqui, com base 10 e altura 500. A gente vai fazer essa conta aqui e vai obter que a altura final que ele atingiu foi de 2.500 metros. Beleza? Então aqui a altura que ele atinge no tempo de 10 segundos é de 2.500 metros, respondendo aqui a letra B. Respondendo a letra C, ele pergunta para a gente o seguinte, um instante T1 em que o foguete atinge sua altura máxima. Então, pessoal, o que aconteceu aqui? O foguete estava vindo aqui acelerado. Chegou uma hora que ele tinha aqui uma velocidade inicial de 500. Uma velocidade final de 500. A partir daí, a gente tem um movimento, a partir daí ele acaba o combustível e o que a gente passa a ter? A gente deixa de ter um movimento aqui acelerado e passa a ter um movimento desacelerado, que é quando ele está sofrendo a ação da gravidade que está desacelerando esse foguete. Então, a partir daqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui até aqui a gente tem um movimento acelerado, e a partir daqui a partir do tempo aqui de 10 segundos,
nós vamos ter um movimento desacelerado. Então, para a gente calcular o tempo que demora até ele atingir a altura máxima a gente sabe o seguinte, que é quando a velocidade dele atinge zero. Então, ele vai ir diminuindo aqui a velocidade dele, vai percorrendo uma distância até ele atingir uma altura máxima, que vai ser quando a velocidade dele é zero. Então, vai aqui, só a gente substituir aqui na fórmula da função horária da velocidade, gente. A velocidade final dele vai ser zero. A velocidade inicial, a partir de quando? Então, eu estou querendo saber a partir de quanto tempo que de 500 ele vai chegar à velocidade zero. Somente com a desaceleração da gravidade. Então, a gente tem que a velocidade inicial dele é de 500. A velocidade final vai ser zero, que vai ser quando ele vai atingir a altura máxima. Eu quero calcular esse tempo aqui. Então, o tempo para ele zerar essa velocidade inicial de 500 é de 50 segundos. Só que ele pergunta qual o instante T1. T1 aqui no gráfico seria 50, que seria o tempo que ele levaria para reduzir essa velocidade aqui de 500 metros por segundo para zero, mais o tempo que já tinha passado, foram os 10 segundos iniciais que ele tinha combustível. Então, o T1 aqui no gráfico é 50 mais 10, que vai ser 60 segundos. Beleza? A letra D, ele pergunta para a gente o seguinte: qual foi a altura máxima atingida pelo foguete? Bom, a partir do momento que a gente descobriu em quanto tempo, qual foi o tempo T1 que ele chegou na altura máxima, para a gente calcular essa altura máxima é só a gente fazer a área aqui embaixo desse gráfico. Uma vez que a gente já sabe aqui quem é esse valor T1, sem a gente saber o valor de T1, ficaria impossível da gente fazer essa área aqui, porque a gente não saberia qual seria esse valor. Então, vamos lá. Então, para calcular a altura máxima, a gente calcula a área aqui embaixo da curva, entre o eixo x e a curva aqui da velocidade, até o momento que ele atingiu a velocidade igual a zero aqui. Show de bola, gente? Então, vamos lá. Qual é esse triângulo aqui? É um triângulo de altura 500 e base de 60. Dividido por 2, isso aqui a gente vai ter uma altura máxima aqui de 60 dividido por 2, 30. 30 vezes 500 vai dar 15 mil metros. Então, a altura máxima atingida pelo foguete foi de 15 mil metros. A letra E, ela pergunta o seguinte: um instante T2 em que o foguete retorna ao solo. O instante T2 em que o foguete retorna ao solo. Então, pessoal, para a gente resolver essa questão aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar usar todas as informações que a gente já tinha obtido, principalmente essa daqui, que foi a altura máxima do foguete. A gente vai trabalhar aqui, pura e simplesmente, com o movimento de queda livre desse foguete. Então, a gente vai ter que, na queda livre desse foguete, a partir do momento que ele começa a cair, ele está lá em cima com posição inicial de 15 mil metros. Ele vai caindo, 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 até a posição final aqui em cima de 15 mil metros. 15 mil, vou botar aqui o restante. E até o momento que ele atinge a posição zero. Como a gente sabe qual é a aceleração? A gente sabe que aqui em cima, no início do momento de queda livre, a velocidade inicial dele é zero. A gente basicamente vai ficar faltando só o t para achar. A gente sabe que a posição final é zero, que ele pergunta que é o momento que ele atinge o solo. A posição inicial em que está a queda livre é a altura máxima que ele atingiu, que a gente calculou aqui que foi de 15 mil metros. A velocidade inicial, que a gente sabe que a velocidade inicial na altura máxima é zero. Desculpa, a velocidade na altura máxima é zero. Como a gente está pegando o início aqui do movimento de queda livre, essa velocidade inicial vai ser zero. A aceleração é a aceleração da gravidade, que o problema disse para a gente que é de 10. Como o sentido da trajetória aqui está para cima, a aceleração aqui da gravidade ela vai ter um sinal negativo. Então, é só a gente obter aqui e calcular o nosso valor de tempo. Substituindo tudo isso aqui, a gente passa esse 15 mil para o lado. Vamos ter que 10 dividido por 2 dá 5. Então, vamos ter que 5t ao quadrado é igual a 15 mil. T ao quadrado vai ser 15 mil dividido por 5 vai ser 3 mil.
3.000 aqui, se vocês pensarem, é 30 vezes 100. Aí quando a gente tira a raiz quadrada aqui de 30 vezes 100, a raiz quadrada de 100 é 10, aí vai ficar faltando só calcular a raiz quadrada de 30. Aí vocês teriam que ir estimando isso aí, mais ou menos. Vocês achar um valor aqui de aproximadamente 5,47. E aqui 10 vezes 5,47, o tempo aqui seria 54,7 segundos. Só que o que é esse tempo aqui, pessoal? Esse tempo aqui é o tempo que ele levou daqui do início da queda livre até ele atingir o solo. Então, esse tempo aqui é isso aqui. Qual vai ser o tempo T2? O tempo T2 a gente vai ter que somar esse valor que a gente calculou aqui para ele atingir da altura máxima até o chão e somar com tudo que ele já tinha percorrido aqui, que é 60 segundos. Então, o tempo T2 é 60 mais 54,7. A gente vai ter aqui que vai ser de 114,7 segundos. E por último, ele pede para a gente a velocidade do foguete ao atingir o solo. Aí isso aqui a gente usa a nossa equação de Torricelli. Ele quer saber qual é a velocidade final do foguete. A gente tem a nossa velocidade inicial. Isso aqui, vamos supor, pessoal, eu estou considerando a nossa velocidade inicial, o nosso momento aqui inicial da queda livre, que eu sei que ele estava numa altura aqui de 15.000 metros. Então, qual vai ser a nossa velocidade inicial aqui no momento da queda livre? A velocidade na altura máxima é 0, então a velocidade inicial é 0. 2 vezes a nossa aceleração da gravidade aqui, que como a trajetória está aumentando para cima, ela é negativa. E o nosso ΔS, que é a nossa posição final, é o solo, então é 0 menos a nossa posição inicial, que é a altura máxima, que é 15.000 metros. Esse menos aqui então vai ser 2 vezes menos 10 vezes menos 15.000. Então esse menos aqui com esse menos aqui vai ficar positivo. Então a gente vai ter aqui V ao quadrado é igual a 300.000. 300.000 é 10.000 vezes 30. 10.000 vocês tirando para fora da raiz aqui. Vocês vão ver que 100 ao quadrado é 10.000. Então, a gente vai ter 100 vezes a raiz de 30. A raiz de 30 vocês, teoricamente, já teriam que ter calculado na questão anterior. 5,47, mais ou menos. Então, a gente vai ter que a velocidade final dele aqui é de 547,7 metros por segundo, aproximadamente. Beleza? Aí, aqui já acabou a questão. Aqui eu trouxe para vocês, eu plotei aqui no computador, qual seria o gráfico real da posição em função do tempo, só para a gente comparar aqui com o gráfico da velocidade aqui em função do tempo. Aqui, pessoal, esses nossos 10 primeiros segundos é essa primeira parte aqui azul do gráfico, que a gente tem aqui uma parábola aqui com concavidade para cima, é só uma parte da parábola, mas como se fosse metade da parábola, mas nossa senhora, esse desenho ficou horrível aqui, mas é como se a gente tivesse aqui uma parábola com concavidade para cima. A gente sabe que quando a gente tem aqui a parábola com concavidade para cima, a nossa aceleração ela é maior que 0, que é o que está acontecendo aqui. A gente sabe que nesses primeiros 10 segundos iniciais, a aceleração do foguete é de 50 metros por segundo ao quadrado, que é esse trechinho aqui. A partir desse momento, o que vai acontecer, pessoal? Ele está aqui com 500 metros por segundo, mas ele ainda está subindo. Então, vai chegar uma hora aqui, ele vai subir, vai continuar subindo, então ele vai aumentando a distância que ele está indo para cima, até chegar um momento aqui que ele vai atingir uma altura máxima. Percebam aqui que o gráfico aqui dá certinho os 600 segundos que a gente calculou lá na questão, que é o tempo em que a velocidade aqui vai ser 0, que é o nosso máximo de altura, o nosso máximo aqui, o ponto de máximo da nossa função aqui, horária da posição. Perceba que aqui a função ela vai descendo, 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 até ela atingir aqui novamente o eixo x, que é o 0. Perceba aqui que ele é quase 115, que foi mais ou menos o que a gente achou lá, 114,57, se eu não me engano. Isso aqui é bom para vocês olharem assim e ver como é que, para enxergar como é que está se comportando o gráfico. Então, tipo, até aqui, mesmo que a velocidade dele esteja caindo, pessoal, o foguete ele tá voando cada vez mais para o alto.
ele só começa a cair mesmo quando a velocidade dele passa a ser negativa, que é aqui em relação à negativa, é que ela está de fato indo no sentido contrário da trajetória. Então, vou deixar esse gráfico aí para vocês, quem tiver interesse, olhar um pouquinho com mais calma. Pode até ser ter um pouco de dúvida, aí vocês me perguntam. Se não tiver dúvida, melhor ainda. Então vamos lá. A próxima questão, pessoal, é a questão 18 da nossa lista. Ela fala o seguinte: a figura representa o gráfico espaço-tempo do movimento de um corpo lançado verticalmente para cima com velocidade inicial v0 na superfície de um planeta. Ele pergunta qual o valor da aceleração da gravidade na superfície desse planeta. Então, pessoal, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui para calcular essa aceleração? A gente tem um movimento de subida que vem até aqui, perceba, que é quando ele está aumentando a posição dele. E a gente vai chegar no momento que o móvel vai começar a descer, que aqui a gente tem o nosso movimento de queda livre, que é que no tempo t igual a 3 segundos. E a posição inicial dele aqui seria 9 metros. 9 metros é a nossa posição aqui, a nossa altura máxima que esse móvel atingiu. Então, o movimento de queda livre, ele tem como posição inicial 9 metros. Como ele está na altura máxima, a velocidade inicial dele é 0. E a gente sabe qual é a posição final, que é 0. Então, o que a gente precisa fazer é basicamente substituir as informações que a gente tem na nossa função horária da posição. Posição final é o solo, 0. Posição inicial é a altura máxima que ele atingiu, 9 metros. Então, posição final 0, posição inicial 9 metros. Qual é a velocidade inicial? A velocidade inicial é a velocidade inicial da queda livre, o movimento de queda livre propriamente dito aqui, que é a partir do momento que ele começa a cair, a velocidade inicial é 0, que é também a velocidade aqui da altura máxima, então é 0. E o nosso tempo? Qual foi o tempo que esse móvel levou da altura máxima até o solo? Foi esse intervalo de tempo aqui, pessoal. De 3 a 6 segundos. Então, o intervalo de tempo que ele levou aqui foi de apenas 3 segundos. 6 menos 3. Então, em 3 segundos, ele foi aqui da posição inicial de 9 para a posição final 0. Então, o nosso intervalo de tempo aqui é 3 segundos. Então, esse t aqui é 3. Aqui vai zerar, mas só substituindo. E aqui t ao quadrado vai ser 3 ao quadrado. Então, vamos lá. Aqui vem para cá. Esse 9 passou para lá, ficou menos 9. Esse 3 ao quadrado aqui virou 9, dividido por 2. Se eu cortar esse 9 com esse 9 aqui, vai ter menos 1 aqui e 1 aqui. Esse 2 eu passo para lá multiplicando, eu vou ter que a minha aceleração é menos 2 metros por segundo. Esse menos aqui, pessoal, é porque a trajetória está sendo considerada que ela aumenta à medida que o corpo sobe. Então, e a letra B, ele pergunta qual o valor da velocidade inicial V0. Aí aqui, pessoal, eu vou ter que pegar o movimento por completo. Agora que eu já sei a aceleração, fica mais fácil, porque antes eu não tinha como fazer isso, sem saber o valor de aceleração da gravidade. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o movimento inteiro de subida e descida. Nada me impediria de pegar, por exemplo, daqui do movimento inicial até o de altura máxima aqui, mas eu quero pegar o movimento todo. Então, posição inicial do meu movimento vai ser 0. Posição final do meu movimento, como ele está voltando para o solo, também vai ser 0. Então, vamos lá. Posição final 0. Posição inicial 0. Velocidade inicial é o que eu quero calcular. Eu não sei. Meu tempo vai ser 6 segundos, que vai ser o tempo que ele vai levar para percorrer todo... para subir e descer e voltar para o solo. Show de bola? Está aqui dado pelo gráfico. Então, t é igual a 6. A aceleração a gente já calculou ali que vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente coloca aqui esse menos 2. E o tempo aqui a gente viu que é 6. Então, 6 ao quadrado. Então, vai, cadê? Aqui. Corta esse 2 com esse 2 aqui, vai ficar 6 ao quadrado. O negativo ele vai passar lá para o outro lado positivo. Então, a gente vai ter que 6 ao quadrado é igual a V0 vezes 6.
corta esse 6. 6 vezes 6, cortando com esse 6, vai sobrar que V0 é igual a 6. Então, a velocidade inicial aqui desse corpo aqui é de 6 metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Questão 13. O gráfico abaixo mostra como variou a velocidade de um atleta durante uma disputa de 100 metros rasos. Sendo 8 metros por segundo a velocidade média deste atleta, pode-se afirmar que a velocidade v no instante t em que ele cruza a linha de chegada era em metros por segundo de... Aí ele te dá as opções aqui. Então, pessoal, o gráfico da questão é esse aqui. O atleta inicia no repouso, atinge uma velocidade máxima aqui de 12 metros por segundo, mantém ela constante por um tempo e depois ele começa a diminuir essa velocidade até uma velocidade final v. Ele atinge essa velocidade máxima aqui no tempo 5,5 segundos, mantém ela constante até o tempo de 8,5 segundos e depois ele decresce para essa velocidade final v num tempo t igual a t segundos, que ele não fala para a gente aqui de cara qual é. Ele pode até não falar de cara, mas ele fala para a gente que a disputa ela tem 100 metros e a velocidade média dele foi de 8 metros por segundo. Então, como a gente sabe aqui a velocidade média, sabe qual é a distância que ele percorreu no total, que foi de 100 metros, porque é a distância da corrida, a gente consegue calcular qual é esse valor de t aqui, que foi o tempo que ele levou para chegar na linha de chegada. Então, o tempo t aqui, a gente, pela fórmula aqui da velocidade média, vai ser 100 menos 0. Esse t passa para lá multiplicando, vai ser 8t igual a 100. A gente vai ter aqui o tempo total que ele levou aqui para cruzar a linha de chegada, do início até a linha de chegada, foi de 12,5 segundos. Então, aqui, onde a gente está vendo t aqui, é como se a gente estivesse vendo agora 12,5 segundos. Aí, pessoal, mas o que ele efetivamente quer saber? Ele quer saber qual é a velocidade que o atleta atingiu, que o atleta estava aqui no tempo t. Então, existem algumas formas da gente fazer isso, mas uma delas é calcular essa área aqui embaixo do gráfico em função de v e igualar ela. A gente sabe que essa área aqui é o espaço percorrido, que foi de 100 metros, que é a distância da corrida, é o tamanho da corrida, o tamanho da prova, propriamente dito. Então, a soma dessas áreas aqui vai ter que dar 100 metros. Então, se a gente somar cada uma dessas áreas, a gente vai ter que achar aqui um valor de v final que acho que corresponda aos 100 metros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular aqui a área de cada uma dessas três figuras aqui que a gente convenientemente dividiu o gráfico. A primeira delas é um triângulo. Então, vamos lá. A base, 5,5 vezes a altura dividido por 2. Então, aqui a gente tem 33 metros. Seria a distância percorrida aqui nesse triângulo. Essa segunda parte aqui é um retângulo. A altura dele aqui é 12. A base é 8,5 menos 5,5 dá 3. Então, a área desse retângulo aqui vai ser de 36. Para esse último trapézio aqui, pessoal, quem é a nossa base menor aqui? A nossa base menor é V. A gente não sabe exatamente o valor numérico dela por enquanto. E quem é a base maior aqui? A base maior é 12. A base maior a gente sabe. Então, a base menor é V. Base maior é 12. E a altura aqui, a princípio, a gente também não sabia. A gente sabia que aqui o tempo final era t, e a altura, então, seria t menos esse 8,5. Então, a gente teria que a área total desse trapézio aqui seria a base maior, 12, mais a base menor, v, vezes a altura, que é t menos 8,5, dividido por 2, que é a fórmula aqui da área do trapézio. A gente já descobriu aqui pela velocidade média quem é o valor desse t aqui, que é 12,5 segundos. Então, o que a gente vai fazer aqui é a soma dessas três áreas tem que dar igual a 100, que foi a distância percorrida. Então, vai ser 33 mais 36, 33 do triângulo, mais 36 do retângulo, mais a área do trapézio, base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. O t a gente já viu que é 12,5. Então, a gente tem aqui que 12,5 menos 8,5 dá 4.
esse 4 dividido por 2 aqui vai ser esse 2 que a gente obteve aqui. Esse 33 mais esse 36 aqui, que era do triângulo e do retângulo, a soma dos dois dá 69. Esse 69 passa para lá diminuindo 100, a gente vai obter aqui 31. Então, 31 vai ser igual a 2 vezes 12 mais o nosso valor final de velocidade. 2 vezes 12, 24, mais 2v, 24 passa para lá diminuindo, vai ser 31 menos 24 dá 7. A gente vai ter que 2 vezes v é igual a 7, então a gente vai ter que a velocidade final aqui é 7 dividido por 2 dá 3,5. Beleza, pessoal? Então, é isso.